a decisão de demitir. Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu demiti a forma certa? Ou eu tomei a decisão errada, aquela pessoa não deveria ter sido demitida? Depois que uma decisão é tomada, a gente não tem condições de saber com 100% de certeza se a gente tomou a decisão certa ou não. O que a gente precisa fazer é tomar a decisão com o máximo de critérios, vamos dizer assim, de coisas que eu vou falar aqui nesse próximo vídeo, que eu não vou revelar ainda para deixar um tonzinho de mistério, já que a gente não tem condições de visitar o futuro. E quando eu falo visitar o futuro, muitas vezes a nossa não é a gente em forma racional, consciente que visita o futuro. São os nossos pontos cegos que fazem a gente ter um excesso de confiança na hora de tomar uma decisão, ok? E muitas vezes o que acontece é que a gente toma uma decisão, a gente demite uma pessoa precocemente, não era o momento de demitir, daria para fazer um alinhamento, ou a gente demora demais para demitir essa pessoa. Esses casos a gente vê em praticamente todos os momentos de negócio e isso faz parte também, esse timing da demissão, ele faz muito parte do processo de maturidade do empreendedor digital que está começando a fazer um negócio digital escalar. Faz parte disso. Por isso que a gente sempre recomenda um negócio digital escalar de forma enxuta e altamente rentável, nessa fase em que ele está tomando corpo. Então tem que ser poucos e bons ali para o negócio digital crescer, ok? E aí a seguinte pergunta que vem: eu não sei qual é o momento certo de fazer uma demissão. Será, Lucas, que existe uma fórmula? Será que existe uma sequência de passos, vamos dizer assim, um workbook, um manual para eu saber se é o momento de tomar essa decisão ou de não tomar a decisão de demitir? Fórmulas não existem. Só que existe uma outra coisa que é o que eu estava dizendo para você aqui que ajuda muito na sua tomada de decisão, que são os modelos mentais. E o que será que são esses tais dos modelos mentais? Mas antes de falar sobre os modelos mentais, eu quero reforçar aqui para você que em algum lugar desse link, de algum lugar desse vídeo, a gente tem um link para você fazer parte do nosso Diagnóstico Pro, para você conhecer a nossa ferramenta gratuita de avaliação contextual de negócios. É uma ferramenta que avalia sob 8 ângulos do nosso método, o Protocolo Pro, que é um método de escala de negócios altamente rentáveis de forma enxuta, né? Ele serve para olhar o teu negócio de forma mais completa. Ok? Então, se você está interessado em aprofundar, precisa de mais segurança, quer aprofundar no jeito que você toma as suas decisões, quer ter mais clareza de qual que é o passo que você precisa dar agora e o que pode ficar para depois, acesse aqui em algum lugar desse vídeo para você acessar a nossa ferramenta, preencha o formulário que aí nossa equipe, eu poderei entrar em contato contigo aí para a gente poder entender melhor do teu momento e saber qual é o teu contexto. Lembrando que a gente adota aqui, nesses vídeos, uma abordagem cuidadosa na tomada de decisão, que não é dar fórmulas. Porque para alguns processos, né, no digital principalmente, fórmulas funcionam. São etapas que são executadas no mercado e que fazendo ela passo a passo ali dá certo, que nem uma receita de bolo, né? No entanto, quando se trata de coisas mais complexas e que envolvem relacionamentos pessoais, de negócios, relacionamentos profissionais, as fórmulas, não existe uma formulinha que vai dar um resultado. A gente precisa usar os princípios e os modelos mentais. O que são esses modelos mentais, né? Muita gente sábia que já refletiu sobre tomada de decisão e que pode ajudar a gente aqui como empresários, como estudiosos da tomada de decisão, que a gente já estudou dos livros que inclusive estão aqui atrás de mim aqui, essas pessoas já refletiram sobre como o ser humano pensa. E uma das coisas que eles repararam, que eles perceberam, é que a gente tem erros de julgamento, né? E é esse material útil que eu agreguei, que eu consolidei, que eu testei na prática com
muitos empresários do digital aqui de diversos nichos que a gente encontrou padrões que surgiram. As nossas 8 ações do Protocolo Pro, que é nosso método de tomada de decisão, e que nós desenvolvemos o Diagnóstico Pro para ajudar a validar essas 8 ações, entender como essas 8 ações estão trabalhando dentro do teu negócio. E é muito contextual, por isso vai lá, lembrando aqui, vai lá para a descrição do vídeo aqui e faça o seu cadastro para o Diagnóstico Pro. É uma ferramenta gratuita, você sendo avaliado e a gente validar que temos fit, nós entraremos em contato para conversarmos adiante aí sobre como a gente pode te ajudar na escala do seu negócio digital. Então vamos lá. Os modelos mentais então são esses conhecimentos que foram consolidados, são como se fossem mapas da tomada de decisão que te ajudam a tomar uma decisão e seguir firme em um caminho dessa decisão e a desviar aí de obstáculos perigosos, perigos que estão no caminho ali, coisas que vão drenar muito da tua energia, vão consumir muito do teu dinheiro, e é uma forma de a gente ajustar o nosso pensamento. E por incrível que pareça, pode parecer que não existe isso, mas existe sim uma forma de você evitar muitos problemas na sua tomada de decisão, sobretudo quando envolve uma decisão crítica, uma decisão espinhenta ali, difícil, né? Que é a decisão de você demitir, que é uma decisão já que está mais no nível de pessoal, nível de pessoas, né? Já existe um mapeamento. Eu não estou falando aqui de fórmulas prontas, de uma receita de bolo. Eu estou falando aqui de um jeito de pensar uma decisão que, ao compartilhar junto contigo essa forma de pensar, você vai conseguir tirar as suas próprias conclusões e fazer o ajuste do seu pensamento. Eu não vou te dar uma receita de bolo, porque essa receita de bolo aqui, nessas condições, nessa cozinha, não funciona numa outra cozinha que é mais fria, que é mais gelada e o bolo não cresce. Então a gente precisa saber que cada negócio é como se fosse um tipo de cozinha específica num clima diferente. Agora, uma coisa que pode ainda não ter se formado dentro dos seus questionamentos aí, mas que eu quero já alertar, porque é uma coisa que a gente vê muito, é empresários diante da sobrecarga. A gente sabe que o empresário está sozinho, sobretudo sozinho, porque é ele que é o fim da linha, é ele que tem que tomar a decisão. Muitos deles não só querem fórmulas, mas acabam buscando uma bola de cristal para tomada de decisão, certo? Eu não estou querendo trazer aqui uma bola de cristal. Os modelos mentais, esses tipos de pensamentos estruturados, de critérios de tomada de decisão, eles não são bolas de cristais, ok? Eles são feitos para evitar que você tome decisões ruins, mostrando os seus erros de julgamento e que processos mentais ali, que coisas que levam, se você seguir a risca ali da tua cabeça, do seu piloto automático, vai levar a resultado ruim. Agora, isso não é uma bola de cristal, tá? A gente não está trabalhando aqui fórmulas e modelos de tomar decisão para que você tenha mais segurança sobre o seu futuro, né? O futuro a gente não consegue controlar. O que a gente pode fazer é maximizar as chances através desses modelos mentais, ou seja, mapas. Eles são mapas ali que você pode utilizar para se guiar, que você vai conseguir identificar o seu erro de julgamento e como que você não cai nas armadilhas que o teu própria mente, que o teu próprio pensamento, que o estresse, a quantidade de coisas que você faz no dia a dia ali, pode fazer você tomar, particularmente agora, neste vídeo, na demissão, né? E o que eu aprendi, como muita gente sabe, eu comentei com você, particularmente pessoas que eu conheci, pessoas que hoje fazem parte do meu círculo e de pessoas que eu já li, que tomam decisões contínuas em negócios, é que a gente precisa se atentar como que a gente toma decisão ruim. Então, hoje a gente vai aprofundar aqui em como que você toma uma decisão ruim de demissão, uma demissão mal feita que vai te trazer problemas e como que você consegue evitar. E uma coisa curiosa é que um dos modelos mentais é o princípio da inversão. Para a gente tentar fazer algo dar certo, a gente pode usar a seguinte lógica. Como que a gente pode fazer esse algo dar errado? Como que a gente pode... A gente chama de princípio da inversão, ok? Então a primeira coisa nós vamos inverter, vamos começar aqui falando de como que algo pode dar errado numa demissão, para que você já naturalmente já desvie desse caminho. E se você de repente vislumbrou ali, percebeu que eu ia acabar
fazendo isso sem pensar, nossa, eu tinha pensado, eu tinha usado a melhor das minhas intenções, mas eu não vou precisar cair nessa armadilha porque a gente está vendo esse vídeo agora, ok? Você não vai precisar cair nessa armadilha porque nós estamos falando aqui de ajudar você a pensar a sua tomada de decisões, ok? Lembrando aqui que uma outra coisa que eu quero que você tome consciência também, e de certa forma isso é um jeito de a gente pensar, faz parte aí de um modelo mental, é que existem os mapas mentais, ou seja, os modelos de tomar decisão, ok? E existem a bola de cristal, os modelos mentais e a bola de cristal. Modelos mentais são guias de raciocínio para você pensar, perguntas que você se faz, para você ajustar, coisas, critérios de bons de tomar a decisão que não são regras fixas, rígidas, né? Agora, uma bola de cristal pode ser uma promessa que você vê no digital, pode ser um atalho que você começa, que promete um resultado e uma decisão importante. Olha, eu preciso te alertar, não dá, por mais que a gente tente, não dá para garantir o resultado. Mas a boa notícia é que se você toma os devidos cuidados, se você começa a tomar decisões através dos modelos mentais, através de raciocínios, através de um pensamento disciplinado, a chance de as coisas darem certo é muito maior, ok? De você, na verdade, não é nem dar certo, é de você atingir o resultado que você precisa, porque as coisas vão sair fora do esquema no meio do caminho, isso faz parte. E agora, então, eu quero, já que não estamos falando de bola de cristal, como a gente sabe que é impossível prever o futuro, deixa a bola de cristal para lá e a gente vai falar sobre modelos mentais, jeitos de ajustar o nosso pensamento. E o ponto aqui é, mesmo que a gente leve em consideração a maior parte das variáveis, você faz todo um mapeamento, faz pró e contra, faz uma matriz SWOT, faz aquela planilha daqueles que você coloca, isso aqui é o pró e contra, né? De tipo assim, isso aqui vai dar bom, isso aqui não vai dar. A gente não tem controle algum sobre o resultado. Então toma cuidado um pouquinho para você não utilizar ferramentas como bolas de cristal na hora de você tomar uma decisão como essa, que é uma decisão importante, que é uma demissão. As ferramentas, elas até ajudam, essas ferramentas de pensamento crítico, elas até ajudam você muito utilizadas no coaching, em análise estratégica, elas até ajudam você a organizar o pensamento, mas a gente precisa ir além. Nós precisamos dos modelos mentais para que a gente possa corrigir continuamente, lembrando também, não dá para a gente... a gente tem que trabalhar todo dia isso, não é uma coisa que se define infinitamente, cada caso é um caso, cada momento do teu negócio talvez exija decisões diferentes, então como a gente não pode prever o futuro e como a gente não tem aqui a intenção de ter respostas para tudo através de fórmulas prontas, a gente vai trabalhar os erros de julgamento que levam a decisões ruins. Isso fatalmente é certeiro ali, isso dá ruim. Basta você colocar, vamos dar um simples exemplo para eu conseguir trazer onde eu quero chegar com você aqui. Cara, se você colocar a mão no fogo, você não vai queimar a tua mão? Você precisa colocar a mão no fogo para saber que aquilo queima? Talvez você tenha precisado um dia pequenininho lá, ir lá e colocar a mão no fogo para realmente ver que queima. Mas a gente aprende por tatear mesmo, faz parte, né? Mas a gente, de novo, você não precisa, se você queimou a mão no fogão, você não precisa ir numa fogueira e botar a mão para ver se ela queima. Então, você não precisa repetir isso. Você pode evitar. Você não precisa ir tá pegando fogo numa casa, você não vai entrar lá e vai achar que não vai me queimar dessa vez. Então, a lógica é parecida com as lógicas dos modelos mentais que a gente usa na tomada de decisão. Então, você aprender a identificar os padrões é uma habilidade essencial para o empresário e para você que está começando a escalar o seu negócio, para que você não escale os erros. E falando de incêndio aqui, quem aqui, quando começou a crescer o negócio, começou a entrar mais clientes, começou a aumentar, não aumentou os chamados, aumentou os incêndios, as urgências, e aí, cara, do mesmo jeito que o negócio cresceu, os problemas aumentaram demais, né? Então, vamos lá. O que não pode, então, nesse caso, acontecer quando você precisa demitir? A primeira coisa que você precisa entender, que eu reforço aqui, já falei no outro vídeo sobre isso também, você não pode tomar uma decisão no piloto automático, levado pelos seus principais pontos cegos.
Primeira coisa que você precisa tomar consciência, que você tem pontos cegos na sua tomada de decisão, isso já é um modelo mental de entender, ó, eu tenho pontos cegos, tá? Antes, às vezes, muita gente nem tem consciência que tem pontos cegos, acha que a tomada de decisão ela é racional, totalmente linear ali, não é assim, tá? E no piloto automático, no bumba meu boi, no correria, tô estressado, preciso resolver, vou lá concluir, quero chegar logo. Você não pode tomar a decisão levada por esses principais pontos cegos. Então, se você perceber que teu pensamento está caminhando por um deles, e a gente vai mostrar como que você identifica isso aqui, você precisa tomar a decisão de regular, esperar e avaliar antes de tomar essa decisão, ok? Então, vamos lá para os 5 pontos principais, são pontos cegos principais que adiam uma demissão necessária ou postergam, ok? Ou postergam não, desculpe. Ele adia uma decisão necessária ou ele torna essa decisão precoce demais, ou seja, você não atinge o resultado necessário, que é resolver um problema através da demissão, ok? E vamos lá, normalmente os problemas são relacionais, não está tendo alinhamento, é de postura e disciplina. E aí, o que vai passar por debaixo do radar de todo mundo? É uma coisa que a gente precisa vigiar, porque isso não se resolve de uma vez só. Você precisa vigiar, você precisa estar continuamente se capacitando para ajustar essa tomada de decisão, ok? Isso não é não é algo que você resolve uma vez, é todo dia. É como limpar a casa, você precisa sempre estar fazendo essa faxina, esse ajuste nos pensamentos. O primeiro ponto cego é a tendência a gostar de uma pessoa. Eu já falei sobre esse assunto no outro vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição também, que é a tendência a gostar. O que é a tendência quando você gosta, a afeição da pessoa, você foi com a cara dela? É que você superestima a pessoa por um lado e você subestima pelos lados positivos e você subestima os aspectos negativos. Olha como ele distorce a tomada de decisão. Você enxerga as coisas boas daquela pessoa e você não enxerga as coisas ruins que aquela pessoa tem. E isso faz com que necessariamente culmine, caminhe para uma demissão. Então você precisa olhar se você está evitando demitir aquela pessoa porque você tem um relacionamento com ela, você gosta dela, você tem medo de ser desagradável ao demitir. Então, se você já está adiando ou quer fazer uma demissão muito rápido porque você está desalinhado, avalie. Não tome decisão exclusivamente por isso. Esse é o primeiro ponto cego bastante comum que a gente mapeou nas demissões aqui. Lembrando, pontos cegos são infinitos praticamente. O sócio do Warren Buffett, que é uma das referências que a gente utiliza aqui, já mapeou 25, que são corriqueiros nas tomadas de decisões dele. Existem informações que trazem que são mais de 160 já mapeados, pontos cegos referentes a tempo, a maneira como a gente lida com o nosso tempo, a maneira como a gente lida com nossos projetos, a maneira como a gente lida com as pessoas, como a gente lida consigo mesmo. Então são muitos pontos cegos, por isso que eu estou selecionando aqui os principais para você. O outro ponto cego, então, que a gente tem que olhar é a escalada do comprometimento. É quando você começa a se comprometer com aquela pessoa, ela começa a ter muitas responsabilidades dentro da empresa e você está cada vez mais envolvida. Lembra que eu falei num outro vídeo, que está bem inclusive aqui no card aqui do vídeo, sobre o envolvimento emocional? Você está excessivamente envolvida e fica difícil depois de desmobilizar essa pessoa. Por isso que evite tomar uma decisão precipitada de demitir se essa pessoa estiver envolvida em muitas frentes, procure organizar a casa antes de demitir, ok? Lembrando que talvez, conforme eu te falei, já é possível que você tenha que demitir, não tenha jeito, aconteceu algo muito grave, eu não estou aqui, não estou dentro da tua empresa para saber. Mas observe essa escalada, que quanto mais aquela pessoa assume responsabilidades, mais envolvida ela toma, e é quando isso acontece muito, aquela pessoa, quando ela tem muito poder dentro da empresa porque só ela sabe algo. É muito comum com talentos, pessoas que são muito boas naquilo que executam, mas que não têm muita disciplina ou fazem as coisas no calor do momento. Por isso que para a escalada do comprometimento você precisa ter mapeado, porque aí você tem autonomia, ok? Um outro ponto cego, então, esse foi o segundo. Um outro ponto cego é o ponto cego de evitar a inconsistência. Atente-se bem, evitar a inconsistência. Esse ponto cego ele é complicado porque a gente tem uma tendência natural a
a normalizar as coisas, a tornar as coisas mais normais ali. Então quando a gente vê uma coisa que antes a gente não via, por exemplo, aquela pessoa começou a trazer uns comportamentos equivocados, você fez um curso, você está se cuidando emocionalmente, e daqui a pouco aquela pessoa é muito controladora, ela tem um perfil muito narcisista, é muito centralizadora, muito autocentrada, é muitas vezes desonesta em alguns casos aí dentro da empresa, e antes você não percebia isso, porque você estava muito ocupado fazendo as coisas, não tinha ainda um autoconhecimento que te permitia ver. A tendência é que a gente continue cego. E a gente evita, é aquela coisa que a gente sabe de, pô, os sinais estão claros ali, pô, eu tava vendo que aquela pessoa não tava dando certo, ela tava dando sinais para mim, mas eu evitei, eu não fiz nada, porque a gente tem uma tendência a evitar a inconsistência. A nossa tendência é manter a consistência. Então, a demissão é uma quebra. Então, manter a consistência é uma tendência que a gente tem, tá? A gente evita manter a consistência, é a tendência que a gente tem, e a gente evita, por conta disso, coisas que sejam contrárias àquilo que com as nossas crenças, por exemplo. Então, por mais aquela pessoa é legal, ela é simpática, mas ela não é produtiva. Veio uma pessoa de fora e falou, seu sócio falou para você, ó, essa pessoa não está performando bem. Aí você fala, mas ela é tão boazinha. Então você vai precisar quebrar essa consistência, essa visão que você criou daquela pessoa e resolver, ok? Quarto ponto cego, a influência do estresse nas decisões. O estresse na tomada de decisão, ele gera em todas as áreas, ok? O estresse ele é uma condição que afeta a contratação, engajamento de colaborador, alinhamento com cliente, no caso quando você é mentor, está entregando um resultado, a parte de demissões, que é o que a gente está falando aqui agora, a parte também de querer contratar logo uma pessoa num processo seletivo, um projeto que é feito muito rápido, sem o devido raciocínio, você contrata uma pessoa sem uma clareza de onde você quer que ela chegue dentro da empresa, e o estresse ele faz uma coisa que passa fora do radar da gente muitas vezes, que é quando a gente está estressado, a gente quer chegar logo a uma conclusão, a gente precisa logo de uma resposta. Então, em uma demissão, muitas vezes a gente ou demorou demais e ficou muito estressado para demitir aquela pessoa, está extremamente estressado, e aí você já não sabe nem mais o que fazer, se falar, desisto, deixa ela aqui, pelo menos ruim com ela, pior sem ela, né? Eu não poderia seguir uma linha dessa. Ou você quer demitir logo, e aí tem horas que pode ser uma demissão precipitada, como a gente já conversou. Então, assim, ó, cuidado, se você estiver muito estressado, não é um bom momento para tomar uma decisão precipitada a respeito de demitir ou não. Você precisa se acalmar e observar que caminho que você vai seguir. Ok? Essa é a quarto ponto cego, o estresse nos cega. É importante a gente entender isso, ok? E um quinto ponto cego que normalmente afeta bastante, a maior parte das pessoas, mas tem pessoas que afetam mais, que é adiar um assunto para não lidar com o desconforto, ok? Esse quinto ponto, ele é um ponto que que muita gente às vezes chama de procrastinação, mas não é bem a procrastinação. Na verdade, é um ponto cego que pega muita gente porque, cara, é muito chato demitir, é desconfortável, você vai perder algo, conforme eu já falei no outro vídeo, que inclusive está na descrição aqui, você vai perder algo e você vai ter que abrir mão, você vai ter que finalizar um relacionamento, aquela pessoa sabe coisas da empresa, ela faz parte da sua vida, do teu negócio, e você chegou no momento que precisa demitir, e a tendência é adiar, né? Não há problema adiar se adiar for planejado, for preparado. Você fala, nossa, eu preciso pensar melhor a respeito, eu não estou podendo, já não tenho mais alinhamento com essa pessoa, mas eu ainda dependo dela, eu preciso organizar como eu vou demitir, ok? Mas adiar para não lidar com o assunto, aí sim é um erro, é um ponto cego que pega muita gente. Então nós vimos aqui os 5 pontos cegos. E o problema, agora que tem um ponto de atenção, fica comigo aqui, é quando esses pontos cegos se combinam. Quando você gosta de uma pessoa, você está estressado, você quer adiar, resolver, e ele gera aquele estado emocional de uma letargia muitas vezes, ficar preso, aquele assunto ficar rodando na tua cabeça. O efeito dos pontos cegos em combinação, ele é muito perigoso nas tomadas de decisão. Ele drena muita energia mental e muitas vezes dinheiro
do empresário, o empreendedor precisa ir lá e demitir uma pessoa ou um grupo de pessoas, muitas vezes, que não foram contratadas adequadamente, ok? Então vimos que essas tendências são, então, para a gente recapitular, existem pontos cegos, esses pontos cegos vão interferir na sua tomada de decisão. Lembrando, a gente não tem uma bola de cristal, então joga fora a bola de cristal, lá não precisamos inclusive dela, não podemos saber do futuro, mas nós temos condições de avaliar os nossos erros de raciocínio para já nessa tomada de decisão a gente evitar um monte de problema. Então, o mapa, né, o modelo mental que a gente pode usar aqui é se a gente tem a tendência a gostar de uma pessoa, que já é um assunto que eu inclusive falei no outro vídeo, reforço aqui, a gente precisa ter atenção, a gente não pode tomar uma decisão em cima disso. Vimos também que tem a escalada do comprometimento, aquela pessoa está muito envolvida, está muito comprometida com todas as áreas da empresa. Temos também a tendência, o terceiro ponto aqui, que é a tendência a evitar a inconsistência. Tá? A gente tende a manter uma consistência, a gente quer manter uma visão fixa a respeito de algo e a gente evita quando uma coisa fora do radar ali passa, uma coisa estranha, a gente normaliza e fala, não, aquilo faz parte ali, uma postura incorreta, então a gente precisa ficar atento porque isso muita gente se arrepende muitas vezes, fala, puta, eu estava vendo aquilo, mas eu deixei passar, né? Estava vendo o que ia acontecer, estava ruim aquele comportamento, mas eu deixei passar por conta dessa tendência. A influência do estresse é o quarto ponto cego, não em ordem de prioridade, porque ele pode acontecer antes também, de chegar a uma conclusão, e muitas vezes há conclusões precipitadas, o estresse obriga você a ter que chegar a uma conclusão, não necessariamente naquele momento. E a quinto ponto cego aqui para a gente concluir, que é adiar para não lidar com ações. Então vimos que esses pontos cegos podem interferir muito na hora de você tomar uma decisão importante acerca de uma demissão. Então vamos lá, eu espero aqui que tenha ficado claro o que você precisa fazer a partir de agora, que não existe uma resposta pronta, não existe uma resposta pronta acerca de você acertar nessa decisão. O que a gente vai fazer aqui é usar esse modelo mental, avaliar os pontos cegos para verificar se é o momento ou não de demitir, principalmente quando uma demissão de uma pessoa importante deu dentro da empresa. E aqui eu imagino que já tá dado um frio na barriga, né? Porque são tantos pontos de avaliação, não existem respostas prontas. Eu sinto muito, eu preciso ser bastante honesto com você. Não existe uma fórmula pronta, porque cada contexto de negócio é um contexto, ok? Muitas vezes os negócios que estão iniciando são feitos entre casais, entre famílias. Então, aquela regra que se utiliza em grandes empresas, que é não contrate quem você não pode demitir, não funciona para negócios que estão em pré-escala. Talvez você precise contratar, sim, pessoas que talvez você não tenha condição de demitir por um momento. Faz parte, tá? Não digo que você deva, se você puder, você deve sim seguir essa regra. Mas, em alguns casos, a gente sabe, o negócio está andando, o bonde está andando ali e a pessoa precisa ser demitida de uma forma diferente ou você vai precisar aprender a lidar com essa pessoa, ok? Conhecimentos de startups que já estão escalando no Vale do Silício, de corporações, muitas vezes não funcionam para negócios que estão em pré-escala. Então tome atenção, ok? E se você se identificou com o que eu falei aqui e você quer mais segurança para suas decisões, com passo a passo estruturado, o nosso acompanhamento, tem um link aqui em algum lugar desse vídeo, talvez aqui na descrição, para você falar com a gente. É só você clicar, talvez não, né? Na descrição do vídeo, é só você clicar abaixo nesse link aqui para você se cadastrar e fazer o seu protocolo Pro, o seu diagnóstico Pro, que é baseado no protocolo Pro, para a gente entender melhor o teu momento de negócio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.